O plenário da Câmara dos Deputados concluiu na noite de ontem a votação em segundo turno da reforma da Previdência sem novas modificações. Texto base aprovado na madrugada de terça para quarta-feira e ao longo do dia os parlamentares recusaram 8 destaques que pediam para excluir alguns trechos da reforma. O texto agora está nas mãos do Senado. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou pela manhã, antes do início da votação, que não havia chance de um destaque ser aprovado em segundo turno. E aí, Josias, qual é a perspectiva agora para esse caminhar da reforma da Previdência? Olha, na melhor das hipóteses, isso no Senado vai recuperar estados e municípios, reintroduzindo os servidores de estados e municípios na reforma da Previdência, e os senadores aprovariam este projeto que vem da Câmara da forma como está ali, sem mexer em nada. Está muito bom. O Paulo Guedes reconheceu, no final das contas, o trabalho que a Câmara fez, esteve lá, abraçou todo mundo, agradeceu ao Rodrigo Maia, e está todo mundo satisfeito com essa economia aí de 933 bilhões em 10 anos, se não me engano. E o ideal é que os senadores mantenham isso, e parece que eles têm consciência de que devem fazer. Agora de tarde, o relator dessa matéria lá no Senado, o senador Tasso Gereissati, já estava dizendo que o país, não é que o Congresso cometeria um erro se modificasse essa proposta que veio da Câmara para devolver aos deputados e depois voltar para o Senado. Ele disse que o país não resistiria a algo assim, porque isso jogaria o projeto de reforma da Previdência para o ano que vem. Quer dizer, não é mais concebível que ocorra algo assim, ano eleitoral. Então, está estabelecido, está entendido que eles vão aprovar isso que veio da Câmara, promulga e a gente liquida essa fatura. A questão agora é saber que avanços os senadores vão conseguir obter nessa proposta de emenda constitucional paralela, na qual se pretende introduzir estados e municípios, não se sabe ainda em que condições, aparentemente com uma autorização para que governadores, prefeitos abracem esse projeto que vem da esfera federal e num prazo de 6 meses declarem a adesão a esse projeto e submetam ali os seus legislativos locais, provavelmente com maioria simples. Mas já está se falando em incluir também a capitalização nessa emenda paralela. Fala-se também em incluir uma regra que estava prevista na Câmara, que depois tiraram, que era um gatilho ali por conta da variação etária, dessa variação demográfica, que a população está vivendo mais. Então, a partir de um determinado patamar etário, automaticamente elevaria a idade mínima da Previdência. Essas coisas eu acho que dificilmente elas serão reintroduzidas. Mesmo estados e municípios, hoje há uma certa resistência na Câmara para aprovar esse tipo de coisa, mas o fato é que a gente teve um grande resultado na Câmara. Deve-se festejar isso e esperar que o Senado mantenha esse negócio. E aí, Constantino? Concordo 100%. Eu sou simpático a introduzir estados e municípios, óbvio, tem um rombo de mais de 100 bilhões por ano. Eu sou extremamente simpático à questão da capitalização, acho que esse é o caminho de sustentabilidade e mais eficácia e justiça no modelo previdenciário, mas o momento não é esse. A bola veio rodando, redondinha, como dizem, né? O goleiro está caído, tem que chutar para gol e fazer gol. Quer dizer, 933 bilhões de economia em 10 anos é muito acima das expectativas do mais otimista dos investidores, dos analistas, dos especialistas. Então tem que aproveitar isso. Quer dizer, se o próprio ministro Paulo Guedes se disse muito satisfeito com o trabalho da Câmara, foi lá elogiar pessoalmente todos eles, em especial o presidente Rodrigo Maia. Se isso vai para o Senado, que está já preparado, com o ambiente todo pronto e propício para simplesmente quicar a bola a gol. Para que agora vai introduzir questões polêmicas e de difícil tramitação? Quer dizer, eu sou muito simpático, repito, as duas principais questões aí, os estados e municípios e a capitalização. Mas o momento talvez não seja o mais adequado. E aproveito para destacar que a ala do bolsonarismo faz muito discurso anti-política e demonizando o Congresso, mas o próprio presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes e vários outros reconheceram a importância, de fato, não é só um jogo político de cena, a importância, de fato, do trabalho do presidente Rodrigo Maia, isso precisa ser reconhecido.
E como é que vai ser, Vera, essa trajetória agora? Acho que os dois já falaram bem, eu acredito que vai passar tranquilamente pelo Senado. Hoje os senadores estavam em polvorosa lá para receber a reforma, todo mundo quis tirar foto com a reforma. Todo mundo quis a sair na Simone foto. Tebet estava na foto, o Davi Alcolumbre estava na foto, o Tasso. Então acho que vai passar facilmente. Essas questões que vão tentar reintroduzir são numa PEC paralela, então isso não atrapalha o andamento da reforma. Ela pode seguir o seu curso e eles ficarem discutindo depois, até o PEC paralela, até as calendas, nem o governo está mais muito preocupado com isso. Então, vou aproveitar a minha fala aí para falar dos projetos que virão, né? Conversei brevemente com o ministro Paulo Guedes hoje, conversei também com alguns dos seus auxiliares sobre a tal linha de montagem de projetos que ele pretende introduzir uma vez terminada a Previdência. E ele parece muito animado, quis ir pessoalmente ontem lá na Câmara, levantar o braço com o Rodrigo Maia, para simbolizar que aquelas rusgas, os atritos entre os dois no meio do ano estão superados e que isso vai levar a que a pauta engrene e ande. Então a ordem, eu perguntei ao ministro qual seria a ordem aí da sua linha de montagem de projetos. A prioridade máxima é para a MP da Liberdade Econômica, essa que já está no Congresso e que tem um prazo começando a se estreitar. Então, o secretário Paulo Webel está numa espécie de roadshow para explicar a MP, explicar as vantagens dela, o que ela traz aí de boas notícias para o pequeno empreendedor, para aquele pequeno comerciante, para que as pessoas também encampem essa MP e ajudem a que ela tramite facilmente na Câmara e no Senado. Existe uma preocupação de que haja tempo para que os senadores também analisem, porque todas as MPs têm chegado na 1/10ª hora no Senado e os senadores se reclamam desse papel de só carimbar as propostas. Então essa é a primeira. Depois eles vão tentar fundir as propostas de reforma tributária e apresentar uma única, um substitutivo que contemple as duas ideias, mas ele sabe da dificuldade disso e ele está muito focado na questão da autonomia do Banco Central. E aí eu volto a ela quando você introduzir a nossa próxima pauta aí, quando ele falou do COAF, porque as duas coisas estão mais ou menos interligadas. Então vou colocar já o próximo assunto aqui. Só um parênteses, Jesus. muito rápido, só para reforçar isso que a Vera está mencionando. É preciso deixar bastante claro que a reforma da Previdência é indispensável, mas ela em si não trará de volta crescimento econômico. Ela retira um entulho do meio do caminho, melhora a situação fiscal do país. Agora, que vai trazer desenvolvimento, que vai reativar a economia, são essas providências que o Paulo Guedes está retardando, a meu juízo. Me incomoda muito essa coisa, primeiro precisa vir isso para depois vir aquilo. Acho que o governo tinha que ter ali uma linha de montagem que já tinha que estar ativada há muito tempo. A gente tinha uma perspectiva de crescimento lá na época da campanha ainda de 2,5% esse ano. Essa perspectiva foi se frustrando porque o governo se meteu em encrencas que não deveria se meter, crises criadas do nada e demora a tomar providências que são óbvias. Isso acho que tem que ficar claro, não é a Previdência que vai reativar a economia, são essas providências adicionais que precisam ser adotadas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu a possibilidade de mudança no comando do COAF, embora tenha defendido que uma simples troca sem mudanças mais profundas não seja o ideal. Ele tem sofrido pressões por parte do Planalto para demitir Roberto Leonel, que foi indicado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Esse impasse começou depois que o presidente do STF, Dias Toffoli, decidiu paralisar as investigações sem autorização judicial originadas por dados de órgãos de controle, como o COAF e a Receita Federal. A decisão do Toffoli atendeu um pedido do senador Flávio Bolsonaro, investigado em ação no Ministério Público do Rio de Janeiro, que encontrou movimentações atípicas nas contas do antigo assessor do senador Fabrício Queiroz. O presidente do Supremo paralisou uma série de investigações em curso e foi criticado pelo Roberto Leonel. Vera, e aí, essa dança das cadeiras? Pois é, essa dança das cadeiras, né? O ministro Paulo Guedes, premido aí por essa circunstância política, quer dar um desenlace institucional para esse imbróglio. Ele herdou de volta o COAF na discussão da medida provisória da reestruturação da esplanada. Parece batata quente. Essa batata quente foi parar no colo dele e já veio o Roberto Leonel de brinde, porque foi uma tentativa de mostrar que o Moro não seria bypassado pelo fato do COAF voltar para lá. Acontece que no meio do caminho aconteceu tudo isso que você falou, essa intervenção do Toffoli nessa questão e o fato de que o presidente não gostou nem um pouco dessas declarações do Roberto Leonel e começou a pedir a cabeça dele, como só acontecer com todo mundo que o contraria.
E o Paulo Guedes, para não ficar no meio dessa coisa muito política, subjetiva, quer dar uma saída institucional que blinde o COAF. Eu escrevi sobre isso no BR-18 e eu acho a saída bastante engenhosa e bastante importante. Eu acho que pode ser um salto de qualidade nessa questão. Quer vincular o COAF ao Banco Central Autônomo. Então, isso entraria no projeto de discussão de independência do Banco Central e aí o COAF ficaria blindado como um órgão de combate à lavagem de dinheiro dentro da autoridade monetária, portanto, com mais instrumentos de acesso a irregularidades aí, inclusive para pegar operações, por exemplo, de bancos que fiquem muito alavancados, que houve no passado e o BC ficou meio vendido. Teria uma engenharia aí interessante para, inclusive, dar mandato ao diretor do COAF, assim como ao presidente do Banco Central. Então, eu acho que encaminhado dessa maneira seria uma boa. E aí o que ele diz? Primeiro, a estrutura, a estratégia e depois as pessoas. Se a pessoa for a mais adequada para este modelo, ela fica, senão ela sai. Com isso, ele tira um pouco do colo dele a batata quente, Aros. Ele tenta transformar numa questão mais ampla. Vamos ver se isso vai ter acolhida e se vai ser suficiente para resolver a sanha do Bolsonaro por esta cabeça neste momento, porque o projeto de autonomia do Banco Central é lá para frente, né? Então vamos ver como essa coisa anda. E aí, Constantino? É exatamente isso. Foi uma sacada engenhosa e brilhante do Paulo Guedes, né, em falar em fortalecer instituições quando há uma crise, em vez de rolar cabeças. Ele falou que cabeças podem eventualmente rolar, mas que o mais importante é aproveitar isso para justamente fortalecer as instituições. A relação ao Moro, e essa decisão do COAF tem muito a ver com isso, o que resta saber é se está havendo ou não uma fritura do ministro, pelo próprio presidente. Né? Porque não é só essa questão, tem outras. Ele hoje deu declarações, acredito que vamos falar disso, né? De que o Moro não é mais juiz, tem que se acalmar, não decide mais na canetada as coisas, ele tem que priorizar reformas, pautas no Congresso, então a coisa tem que... E veja, do ponto de vista político, até tem lógica o que o presidente disse, realmente governar é selecionar prioridades, você não pode ter tudo, você tem que contemporizar, você tem que ceder em alguma coisa, você tem que definir quais são as pautas mais relevantes. Então, o projeto anticrime do Moro vai sendo jogado ali para escanteio, ou pelo menos vai sendo empurrado com a barriga, e a desculpa é que haveria outras prioridades. Agora a reforma tributária, depois da previdenciária, temos a MP da Liberdade Econômica, que já foi citado pela Vera antes, só para dar os dados. O Paulo Ebel, o secretário, acredita que na semana que vem já é votado na Câmara e na outra vai para o Senado, lembrando que caduca dia 27, então tem pressa, está correndo. Eu não sei se eu concordo tanto com a crítica do Josias, que era para enfiar tudo logo de uma vez, porque a gente sabe como funciona o Congresso, né? E hoje já esteve reunido o secretário Rogério Marinho, herói da reforma previdenciária, com o próprio Paulo Ebel e o Rodrigo Maia. Né? No dia seguinte da vitória, não tiveram nem tempo de comemorar muito, ou pelo menos de curtir ressaca. Então, estão trabalhando, mas existe um limite ali, né? Os deputados têm direito e dever, eu diria, de procurar saber melhor os detalhes de cada uma dessas propostas. Então, a fala do presidente em relação à questão do Moro, ela pode até fazer sentido político, mas no contexto todo que vem da questão do COAF, do Dias Toffoli e tudo mais, soa como fritura. Se for fritura mesmo, eu acredito que o presidente vai aprender the hard way, ou seja, da forma mais dura, que o lavajatismo é maior do que o bolsonarismo. Ou seja, muitos que defendem, até de forma quase cega ou incondicional, o governo e o presidente hoje, o fazem porque associam automaticamente ele à imagem da Lava Jato e do combate à corrupção. Se isso for chacoalhado, se ficar o sinal de que para proteger o seu filho, que está numa situação delicada, o filho senador, ele está disposto até mesmo aí no limite de fritar alguém como o Sérgio Moro, eu acho que a perda de apoio do presidente vai ser enorme. E aí, Josias? Acho que o Constantino tocou no ponto, né? O Sérgio Moro está na frigideira. Eu acho que a situação dele é tão dramática que eu acho que é preciso ter um certo humor para lidar com esse assunto, né? Digamos que há alguns meses o Sérgio Moro tivesse aí uma biografia impecável, estabilidade no emprego, um pacote anticrime, anticorrupção, a promessa de poltrona no Supremo Tribunal Federal e uma mulher chamada Rosângela. Hoje, o ministro precisa levar flores diariamente para a mulher dele, a Rosângela. Ela pode ser a única coisa que lhe restou.
o Bolsonaro do Moro, tinha passado o COAF para a estrutura do Sérgio Moro, e hoje o Bolsonaro está aí avisando que o Moro não é mais aquele, que a prioridade já não é a mesma, e, enfim, e chama de perseguição política essa investigação que corre lá no Ministério Público do Rio de Janeiro e maneja dados do COAF para apurar o que o primogênito dele, o Flávio Bolsonaro, fez no verão passado. Toda essa coreografia faz de Sérgio Moro, sem dúvida nenhuma, um personagem menor.